podem ser confundidos com uma instituição digna e em que os portugueses devem continuar a ter confiança, que é a Guarda Nacional Republicana. A PSP libertou ao princípio da madrugada o indivíduo ontem detido no Estádio Nacional. Trata-se de um jovem de 18 anos pertencente à claque do Benfica No Name Boys. Depois de algumas horas de interrogatório, a polícia limitou-se a registar a identidade do jovem, libertado por falta de provas que o incriminassem. A investigação volta agora ao ponto zero, depois do acidente e das primeiras revistas feitas no estádio. O único suspeito detido pela polícia foi ouvido pela PSP do Oeiras e pela Judiciária, que concluíram não existirem provas suficientes para acusar o indivíduo inicialmente presumido como suspeito. O indivíduo apenas foi identificado e seguiu o seu destino. Como é óbvio, a PSP não tem competência para fazer interrogatórios e, como tal, rebateu o indivíduo à liberdade. As investigações prosseguem com as dificuldades inerentes a uma situação que envolve milhares de adeptos situados na zona de onde foi enviado o projétil. O Ministro da Administração Interna também falou sobre este assunto. Disse esta tarde à SIC que a investigação sobre os factos do Estádio Nacional está a decorrer e que todos os meios considerados necessários estão à disposição. Alberto Costa admite que os sistemas de segurança nos estádios podem ser melhorados, mas recusa-se para já a atribuir responsabilidades pelo que se passou. Prefere esperar pelos resultados do inquérito. Estão já em curso investigações dirigidas para a Procuradoria-Geral da República. No final do jogo, e até mesmo no intervalo do jogo, várias pessoas que assistiram ao jogo diziam que não tinham sido revistadas à entrada. Foram seguidas as instruções que estão consagradas pelas organizações internacionais, pelo Conselho da Europa, pelos organismos desportivos, e as forças de segurança procuraram fazer o seu melhor. Havia indicações no sentido de serem asseguradas as revistas possíveis. É evidente que na entrada para um estádio com as características do Estádio Nacional é impossível evitar que entrem pessoas com determinados objetos que podem ser escondidos. E por isso eu não queria... Casos como o que aconteceram ontem têm acontecido, é habitual, é usual terem acontecido nos últimos tempos em grandes desafios de futebol. Não acha que numa situação daquelas deviam ter tomado medidas excepcionais de segurança? Foram tomadas medidas excepcionais de segurança em relação àquilo que é usual em desafios em Portugal. Se elas foram completamente e corretamente aplicadas, isso é algo que será apurado, mas seria inteiramente prematuro e incorreto que o Ministro da Administração Interna antecipasse nesta altura qualquer espécie de conclusão ou de juízo sobre essa matéria. Podem entrar perfeitamente armas num jogo daqueles que, pelos vistos, não são detectadas. Se alguém quiser cometer um crime dentro de um estádio de futebol, é muito difícil impedir em absoluto que uma arma seja levada para dentro de um estádio de futebol. Se houvesse uma legislação específica para este tipo de acontecimentos, isto não poderia fazer com que estas coisas não acontecessem, por exemplo? É sempre possível estabelecer melhorias e correções em relação a disposições e a regras que hoje existem e que até têm origem europeia e origem internacional. É evidente que na sequência de um acontecimento como este, que enluta o desporto e que enluta o país, vamos ver quais as regras que eventualmente foram insuficientes, apesar de observadas... Não admite que foram regras que foram insuficientes, ou que as medidas de segurança tomadas ontem foram insuficientes. Não, eu admito que é preciso averiguar tudo o que se passou, é preciso estabelecer a causa ou a causa hipotética de um acontecimento como este, ou que possa ter contribuído para um acontecimento como este, e corrigir no futuro, porque é sempre possível aperfeiçoar. O Presidente da República, Jorge Sampaio, inaugurou hoje a Casa Memorial de Humberto Delgado. Há anos que familiares e amigos do General Sem Medo aguardavam por este dia, mas por razões várias ele foi sempre adiado. Se fosse vivo, Humberto Delgado fazia hoje 90 anos. Este domingo o General foi recordado por muitos que, com a sua campanha, em 1958, despertaram para a vida política. Humberto Delgado vivia junto ao risco e junto ao perigo. E onde os outros eram sim, ele era não. E onde outros eram cinza, ele era chama. Combatia de frente o inimigo e os matadores sabiam que viria. Porque por si ele nunca deu ninguém. Nem tinha sina de morrer na cama. De peito para a bala, ele corria.
da sua morte, ei-lo que vem, de cada vez que Portugal o chama. Manuel Alegre escreveu este poema a Humberto Delgado. A filha quis que ele fosse lido neste dia. Foi nesta casa que há 90 anos nasceu o General Sem Medo. Durante anos foi uma figura do regime até que se virou contra eles. Em 1958 concorre às eleições presidenciais como candidato da oposição e percorre o país levando atrás uma multidão de gente que então acorda para a vida política. Talvez ninguém se lembre, mas na altura a Faculdade de Direito estreava-se onde hoje existe e fizemos uma greve aos transportes em apoio ao General Delgado e fomos a pé. Para quem morava em Sintra como eu, significou ir do Rossio à cidade universitária a pé, porque esse dia era a greve dos transportes em homenagem ao General Humberto Delgado. Lembrou tudo isso hoje? Lembrei, não disse. Não, hoje não me emocionei porque senti profundamente uma coisa que é essencial. Era este largo cheio de pessoas, é o povo de Portugal que aqui estava hoje. Com ele? Muitas vezes. Uma prima minha era uma grande amiga dele e eu, em jovem, jantei várias vezes com ele. Ainda ele era apenas e só um general da Força Aérea. Mesmo à chuva, foram muitos os que hoje quiseram prestar homenagem a Humberto Delgado. Figuras representativas de instituições do Estado português, mas, sobretudo, gente anónima que com ele lutou na campanha de 1958. O Governo quer acabar com o fogo cruzado entre caçadores do regime livre e do regime associativo. A nova lei da caça vem a caminho e para a próxima época as regras da fiscalização vão mudar. Uma medida anunciada hoje pelo Secretário de Estado da Agricultura, Capolas dos Santos, durante o 4º Encontro Nacional das Zonas de Caça Associativa em Santarém. Casa cheia em Santarém para pôr fim à guerra da caça. O encontro é do regime associativo, mas o Secretário de Estado da Agricultura deu um mote para acabar com o fogo cruzado entre caçadores. Foi há cerca de 3 anos constituída uma empresa pública para gerir caça, o que me parece um contrassenso para quem defendia que o Estado devia ter uma posição redutora e para quem propunha a liberalização e a privação de empresas públicas. Nós extinguimos essa empresa pública e vamos utilizar o património fundiário e cinegético, vamos procurar que ele seja gerido pelas confederações dos agricultores e que seja também, a partir dele, criadas zonas de caça sociais, que, como sabe, praticamente não existem no país e que será uma forma de absorver muitos dos caçadores, que por alguns deles alegam, por razões económicas, não têm possibilidade de integrar zonas de caça associativas. A grande aposta do Governo é encontrar um meio termo entre regime geral e regime especial. Para isso, vai alterar também o sistema de fiscalização. A alteração do sistema de fiscalização parece-me que é profundamente deficiente, isso foi referido hoje aqui e eu reconheço que com toda a justiça há que encontrar uma nova solução e penso que temos sobre a mesa algumas propostas concretas que têm a ver com o papel do Estado, com o papel da sociedade civil, com a sua complementaridade. Penso que é possível chegarmos a entendimento sobre essa questão. Quanto à nova lei da caça, para já o Governo prefere o silêncio. As alterações só serão conhecidas na primeira reunião do novo Conselho Nacional da Caça. Foi a promessa do Secretário de Estado da Agricultura a encerrar a feira mais antiga dos caçadores, a Expo Caça. O líder dos sérvios da Bósnia, Radovan Karadzic, delegou parte dos seus poderes presidenciais. Acusado de crimes de guerra, o político sérvio ensaia agora um recuo tático e promove a figura de uma nacionalista radical, a vice-presidente Biljana Pelavic. De afronta em afronta, escudado no seu parlamento em Pal, Karadzic tem enxovalhado as Nações Unidas e agora passou a pasta, passou-a à parceira do lado. Biljana Pavlic, vice-presidente da República Sérvia da Bósnia. Dos 2 vice-presidentes dos sérvios bósnios, Biljana é a separatista mais intransigente. Oficialmente vai partilhar responsabilidades com o presidente, ainda que a imprensa hostil dos sérvios de Belgrado fala mesmo do afastamento de Karadzic. Mas, tudo somado, a manobra de Karadzic resume-se nisto. Afastou um primeiro-ministro que aceitava o princípio da coexistência com a Federação Croato-Muçulmana. Promoveu outro chefe de governo mais radical e uma vice-presidente que ignora por princípio a trégua imposta pelos Estados Unidos. Karadzic fica na sombra para escapar ao mandado de captura por crimes de guerra e no terreno a trégua subsiste periclitante. Um caso apenas, os capacetes azuis tiveram de intervir no norte da Bósnia para evitar um confronto entre civis sérvios e muçulmanos.
Manifestantes sérvios impediram, ameaçando recorrer à violência, que civis muçulmanos atravessassem território sérvio sob proteção das Nações Unidas. Para evitar o pior, os militares ao serviço da ONU acabaram por afastar os muçulmanos da zona fronteiriça. Maus augúrios para a trégua imposta pelas tropas ao serviço da ONU. Na Fórmula 1, só 4 pilotos chegaram ao fim do Grande Prémio do Mónaco. Foi uma verdadeira batalha contra a chuva. Nem parecia uma corrida deste campeonato. Até a julgar pelo vencedor, o estreante Olivier Panis em Ligier Honda. Muita chuva e muitas desistências neste Grande Prémio do Mónaco. Olivier Panis, da Ligier Honda, foi o primeiro dos 4 pilotos que terminaram a corrida. O bicampeão do mundo Michael Schumacher chocou contra os rails logo na primeira volta e ficou por aqui. Damon Hill, da Williams-Renault, liderou grande parte da corrida, seguido de Jean Alesi da Benetton. Uma paragem nas boxes pôs Alesi à frente, mas Damon Hill ultrapassou e voltou à liderança. Na 41ª volta, uma explosão no motor obrigou a desistir. Pouco tempo depois, problemas técnicos puseram Alesi também fora da competição. Olivier Panis passou a liderar a prova depois do embate com Eddie Irvine. Perto do final, o piloto da Ferrari teve que abandonar a corrida depois de um choque em cadeia com Mika Salo da Tyrrell e com o finlandês Mika Hakkinen da McLaren. No final da prova, o segundo lugar foi para David Coulthard da McLaren Mercedes. A terceira e quarta posição pertenceram a Johnny Herbert e Eisen Frentzen da Sauber. Apenas 4 pilotos a chegar ao fim do famoso circuito de Monte Carlo, onde as grandes estrelas da Fórmula 1 ficaram pelo caminho. Com esta informação chegamos ao fim. Amanhã às 13 com Paulo Nogueira, as primeiras notícias do dia no Primeiro Jornal. Tenham uma boa noite e uma boa semana. Pensa que não há nada que você possa fazer, é a altura de descobrir que está enganado. Ajude. O Observatório do Ambiente dedica este anúncio a todos aqueles que este ano ainda não contribuíram para a degradação do planeta. Cuidar da Terra. Uma questão de vida ou de morte. – 30 segundos de cinema. 30 anos de vida. 10 mil portugueses mortos. 30 mil feridos. Muitos mais ainda sofrem de perturbação mental. E africanos? Quantos? A guerra colonial continua. Assassino. What you do?